Hoje nós temos a alegria de receber aqui em nossa igreja o pastor Edilson Valiante. O pastor Edilson Valiante, ele cuida da área ministerial da União Central Brasileira. A União Central Brasileira, para aqueles que nos acompanham de casa e aqueles amigos que estão aqui, é a instituição que administra toda a igreja adventista no estado de São Paulo. E o pastor Edilson, ele é o pastor dos pastores, ele é responsável pelos pastores de todo o estado de São Paulo. E nós agradecemos, pastor, pela sua presença, agradecemos por aceitar o nosso convite e que Deus o use nesta manhã de sábado ao nos trazer a mensagem. Que momentos são esses que a gente está vivendo, né, minha gente? Eu até fico à vontade aqui, porque o Ed foi sábio e pediu para as pessoas se distanciarem, assim eu tenho condições, com a sua permissão, de tirar a minha máscara. É um momento dramático que estamos vivendo. E todos nós temos que viver com a segurança em Cristo Jesus. Eu sei que essa igreja foi abalada por isso também. Tivemos perdas aqui significativas. Nós oramos por vocês, o pastor Wagner sempre nos manteve, né? O pastor Jacinto nos manteve informados, nós nos mantemos informados do que está acontecendo na nossa igreja no estado de São Paulo. Na última semana nós tivemos um relatório da secretaria da igreja para o estado todo e percebemos que nós realmente perdemos uma quantidade enorme de irmãos. Quer dizer, nenhum de nós está livre disso. E nós temos que agradecer a Deus pela esperança que temos e pela certeza de que as coisas não vão melhorar, elas vão piorar, no sentido da breve volta de Jesus Cristo a essa terra. Mas é um prazer estar com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui, nessa igreja linda. Já fiz semana de oração, já preguei várias vezes na igreja antiga, não é? Aqui do lado. Mas não conhecia aqui a igreja. Eu estive aqui uma ou duas vezes, quando ainda estava sendo construída, para ver, para acompanhar aqui a construção. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui, viu, Ed? Agradeço o convite. Agradeci também já ao pastor Wagner a oportunidade de estar aqui com vocês. Essa é a segunda vez no ano, parece até mentira, né? É a segunda vez no ano que eu prego presencialmente numa igreja. Nós temos pregado a cada sábado em reuniões inúmeras, mas tudo via computador. E temos a oportunidade de estar com vocês aqui hoje, a despeito do distanciamento e todas as regras que temos que cumprir. Podemos abrir a palavra de Deus juntos. Eu saúdo aqueles que estão nos assistindo de casa, que tenham o mesmo sentimento da presença de Deus aí com você. Nós somos um corpo, e o corpo só acontece quando ele está unido, quando ele está integrado, e essa integração é promovida pela ação do Espírito de Deus. Nós estamos unidos aqui e com todos os irmãos que estão nos assistindo nesse instante. Às vezes eu fico me perguntando se nós realmente levamos a sério a palavra de Deus. Ou se realmente nós levamos a sério as palavras de Jesus Cristo. Quando eu estava conversando com o Ed de que nós devíamos apresentar hoje, eu pensei num texto bíblico, onde aparecem palavras claras de Jesus Cristo, que hoje parece que nós não levamos muito a sério. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia nesse instante, ou o seu aplicativo, não importa. Eu tenho aqui, eu estarei usando a Nova Versão Transformadora, que é uma tradução gostosa da palavra de Deus, e vocês poderão aí buscar também no seu aplicativo, já existe essa versão. Façam uso da Bíblia em várias versões, porque isso nos ajuda a compreendermos melhor o texto. Abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 19. Eu vou ler os primeiros versos do capítulo 19.
Lógico que poderíamos discursar muito aqui e irmos até o verso 12, mas não é o meu objetivo. Vou parar nos primeiros versos dessa porção do livro de São Mateus. Diz aqui o texto: quando Jesus terminou de dizer estas coisas, deixou a Galileia e foi para a região da Judeia, ao leste do Jordão. Jesus havia estado pregando em várias regiões da Palestina. Mas ele teve um encontro com os seus discípulos. E nós fazendo os cálculos aqui, os estudiosos fazendo os cálculos, percebemos que lá em Cesareia de Filipe, quando ele teve, isso está registrado no capítulo 16 de São Mateus, teve um encontro muito particular com os 12 discípulos. Eles chegaram à conclusão de que o trabalho de Jesus Cristo estava indo em direção agora ao sul, indo em direção a Jerusalém. 3 anos do ministério de Jesus já haviam sido passados. E agora ele caminhava para os 6 últimos meses de ministério. Extensos 6 meses. Turbulentos 6 meses. Os discípulos ouviram, mas não compreenderam totalmente que Jesus Cristo, nesses 6 meses, estava vindo lá do norte, de Cesareia de Filipe, norte da Palestina, em direção a Jerusalém, para ser morto e ressuscitar. E aqui nós encontramos Jesus nessa caminhada vindo. Finalmente ele chega à Judeia. É a terra mais próxima de Jerusalém. É aquela terra do judeu mais puro, do judeu mais conservador, menos miscigenado. E ele vem chegando. E diz aqui o verso: grandes multidões o seguiam, e ele curou os enfermos. Agora vejam o verso 3, a mudança de cenário. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, diz o texto bíblico. Uma pegadinha, uma cilada. Aliás, eles se tornaram experts nisso. Na última semana de Jesus Cristo, quando ele pregou ali no templo, várias vezes, ele foi interpelado por esse tipo de argumento, dirigido pelo inimigo. Pegadinha. Vamos pegá-lo, vamos ver se nós conseguimos pegá-lo em alguma cilada. Armaram uma armadilha. E a armadilha reflete o espírito dos fariseus. E qual é a armadilha lançada? A pergunta. Aliás, perguntas são formas de levantar dúvida. Muito cuidado nós devemos ter com muitas dúvidas. Existe a dúvida sincera, a dúvida que quer saber a verdade. Mas existem outros tipos de dúvida, de questionamentos, que o pai da mentira, ele está muito poderosamente munido para nos dirigir. Tenhamos cuidado com isso. Vejam aqui a pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Curiosamente essa pergunta. O que estava na mente desses indivíduos? Senhor, pode? E essa é a pergunta que algumas vezes nós fazemos também para Deus, não é verdade? Senhor, pode isso? Pode aquilo? Será que... Não? Nós sempre queremos, e as nossas perguntas às vezes é: quão próximo do precipício eu posso chegar para não cair nele? Essa é a nossa inquietude muitas vezes. A gente não está preocupado em ficar longe do mal, mas o que se passava na mente dos fariseus era divórcio, separação entre casal. E o que estava na mente de Cristo? Uma diferença, um contraste da noite para o dia, das trevas para a luz.
Enquanto os fariseus pensavam em divórcio, o tema deles, o argumento deles era o divórcio, Jesus pensava no casamento. Olhem que contraste. Enquanto eles pensavam na separação, Jesus Cristo pensava na união. As palavras de Jesus ditas a seguir, respondidas à pergunta com outra pergunta, revelam o propósito de Deus para a nossa vida. Olhem só como Jesus Cristo responde isso aqui. Vocês não leram as Escrituras? Sabe, esta expressão aqui, ela é extremamente forte. Você não sabe o que a Bíblia diz? Você acredita nas Escrituras Sagradas que elas contêm a verdade? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Como dizem outras traduções. É interessante, porque a Bíblia, ela fala de casamento. Eu quero pegar 2 momentos muito específicos sobre o casamento com vocês. Prestem atenção vocês aí que estão em casa. Primeira vez que aparece o casamento, Gênesis capítulo 2. São os grandes atos criativos de Deus. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. E em relação, no terceiro momento, Deus cria agora o casamento. E Deus cria o sábado. São os atos criativos de Deus. Existem 2 capítulos na Bíblia onde não existe pecado. Gênesis 1 e 2. Os atos criativos de Deus. E ali está o casamento. Vocês não leram o que diz as Escrituras? Gênesis, capítulo 2. Começa a existência da humanidade numa relação especial, pactuante, de aliança, de concerto, de fidelidade entre o homem e a mulher, entre Adão e Eva, na instituição do casamento. A Bíblia termina exatamente da mesma maneira. Existem 2 capítulos na Bíblia, lá no final, Apocalipse capítulo 21 e 22, onde não existe também pecado, onde a restauração é novamente o ato criativo de Deus transformando esta velha terra numa nova terra, de uma velha Jerusalém numa nova Jerusalém. E agora vem a expressão de João que diz: eu vi uma santa cidade, adornada, toda enfeitada, arrumada. Era a noiva vindo para o noivo. Eu vi a nova Jerusalém, disse João, adornada como uma noiva vinda para o casamento. E nós somos convidados para a grande festa das bodas do Cordeiro. A Bíblia começa com o casamento e a Bíblia termina com o casamento, e tudo durante a Bíblia é casamento. Mas o inimigo, que aparece lá em Gênesis 3, com dúvidas, com questionamentos, com práticas que não são bíblicas, colocam a pergunta: Senhor, e o divórcio? Não é uma possibilidade? Não é uma realidade para a gente? E quando eu falo sobre esse tema
Deus tem me dado a responsabilidade nesse último ano e pouco, ser o representante também do Ministério da Família, para toda a União. E eu me vejo diante de situações as mais difíceis, porque a mesma expectativa de divórcio que nós vemos na sociedade lá fora, parece que é a mesma que acontece na igreja. E a pergunta é: Senhor, que verdade é essa, Jesus? Vamos levar a sério as palavras de Jesus Cristo aqui? Vamos lá. Vamos imaginar que um verso na Bíblia traga uma verdade. Um texto bíblico traga uma verdade. Essa verdade, porque está na Bíblia, ela é verdade. E verdade absoluta. Moralmente falando. Espiritualmente falando. E se esta verdade aparece repetida 4 vezes na Bíblia? Gênesis capítulo 2, o verbo disse lá. Aqui em São Mateus 19, eu não estou considerando os sinóticos aqui, as repetições dos evangelhos. Aqui em São Mateus, Jesus disse, e Paulo repete nas suas cartas 2 vezes o mesmo verso. Portanto, 4 vezes aparece este verso, que é chave para o nosso raciocínio. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. E aí tem o complemento. Jesus conclui, então, uma vez que já não são 2, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eu quero destacar aqui 3 expressões que aparecem nesse texto, para que nós tiremos uma lição muito especial aqui. Primeira delas, por isso o homem deixa pai e mãe e se une. Alguns pais e algumas mães parece que não entenderam que quando os seus filhos se casam, há uma separação. É bíblica essa separação. E eu vejo de vez em quando pais e mães tentando interferir na vida dos seus filhos e no casamento dos seus filhos. Isso não é incomum. Esta é a artimanha usada por Satanás em nome dos ciúmes, em nome do amor, em nome do bom senso, em nome de um monte de outras coisas que pais interferem no casamento dos seus filhos. Não é bíblico isto. Aqui Jesus fala 4 vezes, separa. Separa. Portanto, ainda semana passada, conversando com um pastor, ele disse, sabe, o fulano de tal, eu não sabia, se separaram, se divorciaram. Um dos sérios motivos, a interferência do sogro e da sogra. Papai e mamãe, criem os seus filhos até a idade que eles se casam. Depois eles se casam. Separa. Deixa. E se une, diz aqui. Essa expressão unir é uma expressão rica. Eu estou lendo aqui, não no hebraico lá do Velho Testamento, estou lendo no grego, nas palavras que Jesus possivelmente ou certamente usou. Ele usou aqui o verbo kolau. A palavra aqui unir é o verbo grego kolau, que deu na língua portuguesa o verbo colar, a expressão cola, e nós sabemos muito bem o que significa isso. Eu, quando era garoto, e já faz um bom tempo isso, o meu netinho nem imagina que eu já fui garoto um dia. Eu costumava fazer minhas pipas, papagaio, eu não sei qual o nome, cada região tem aí o seu nome, né? Nunca usei cerol, mas eu fazia minhas pipas. Pegava a varetinha de bambu, né? Aquele tempo não era chegar na papelaria e comprar. A gente tinha que ir lá buscar o papel de seda, aquele papel fininho. E eu fazia uma cola de farinha,
Porque não existiam essas colas brancas ainda, essas colas hoje tão eficientes. Cola de farinha. Pegava farinha, misturava, colava, e colava, que é uma beleza. Agora, eu pergunto a vocês, essa cola é eficiente? Absolutamente, talvez para um papelzinho de seda mas para as outras coisas, vamos supor que eu coloque aqui cola de farinha entre os meus dedos, e que conte até 1 milhão. No momento que eu quiser me separar aqui os meus dedos, o que é? Agora imaginem que se eu colocasse aqui entre os meus dedos uma pequena gota dessas supercolas e contasse até 10. E ainda se eu cometesse o risco de fazer assim ainda, vou ter uma dificuldade. Talvez vou ter que ir no pronto-socorro. A verdade, irmãos, é que o casamento é um processo de colagem que começa nos primeiros relacionamentos do casal, lá no namoro. É um processo. E essa colagem, quanto mais firme, quanto mais poderosa ela é, muito mais estável esse casamento, e os poderes das trevas não terão domínio sobre esse casamento. Não haverá a possibilidade de separação, porque há uma colagem efetiva, e essa colagem ela é mediada através de 3 linguagens. A primeira linguagem é a linguagem do toque. Muito curioso isso. Eu posso abusar de vocês um pouquinho? Posso, com a permissão? Vocês são casados há quantos anos, irmãos? É isso. 28 anos de casado. Eu vou fazer 42 anos de casado. 28. Vocês são casados há quanto tempo? 5 anos. E aqui nós temos, né? Tem pessoas aqui que estão casadas há muito mais tempo do que eu. Mas se eu fizer uma pergunta a qualquer um desses casais casados aqui, a pergunta é: você se lembra quando você pegou pela primeira vez a mão da sua esposa, do seu esposo? Lembra ou não lembra? Ora, você tinha pego na mão de tanta gente. Mas quando você pega, tem um outro significado. E esses relacionamentos de unidade, de união, de congruência, eles se formam através da linguagem do toque. Toques que parece que não tem nenhum significado. Pegar na mão. E que vão se desenvolvendo até os toques mais íntimos. Essa é uma linguagem. Há uma outra linguagem, a linguagem do olhar. Do olhar. O olhar que o esposo tem para a sua esposa, a primeira vez que viu, não sai da mente. Os primeiros, quando as pessoas dizem que há uma química, na realidade é um processo químico mesmo, porque o nosso corpo trabalha assim, mas é através do olhar que essas percepções vão vindo. Primeiro olho no corpo todo, depois olhos nos olhos, frente a frente, olhando um para o outro, as conversas da vida. São a linguagem do toque, a linguagem do olhar e a linguagem verbal. As conversas. Não são as conversas frívolas, só que valem, né? Quem que vai comprar pão? Onde você vai depois do almoço? O que você vai fazer, né, hoje à tarde? Como está o tempo? Vai esfriar? Essas linguagens ocorrem em qualquer grupo de seres humanos. Mas a linguagem que deve acontecer entre um casal são linguagens que falam, que expressam sentimentos, que expressam a espiritualidade, que expressam o profundo do que vai na alma. Isso faz com que a colagem seja verdadeira. Então a pergunta que eu faço é: avalie
Avalie você, o seu namoro. Você está num processo de aproximação, de colagem. Porque algumas vezes pastor, eu estou apaixonado pela fulana. Ela já sabe? Não sabe ainda. Ela vai descobrir um dia. Não existe isso. Esse processo é um processo que vai até que a pessoa decide se casar com ela, e esse casamento ele deve permanecer firme, unido, sólido, até que a morte o separe. Pode haver relações fracas entre casais? Pode. Mas qual que é a orientação que Deus nos dá? Una-se, cole-se. Una-se fortemente através dessas linguagens, a linguagem do olhar, a linguagem do toque e a linguagem verbal. São estes elementos que fazem com que casais fiquem juntos. Há uma outra expressão usada por Jesus aqui, eu não vou dar ênfase nela, porque o tempo não permite, ela é tão ampla, e ela é repetida 2 vezes aqui no texto. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, como diz aqui, ou uma só carne. Uma vez que os dois já não são mais dois, mas um só, eu quero destacar essa frase aqui: ninguém separe o que Deus uniu. Ninguém separe o que Deus uniu. Nós não temos autoridade de provocar separação. Separação é alguma coisa que não é o plano de Deus para o ser humano. E ponto final. Estamos levando a sério as palavras de Jesus Cristo? A nossa experiência? E olha, por aquilo que a gente vê por aí. Quando alguém no casal concebe a ideia e a possibilidade de divórcio, isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. É inexorável. Quando você considera no seu relacionamento a possibilidade de se divorciar, você vai se divorciar. Por quê? Porque não é fácil manter o casal unido se ele não participa dessas experiências que eu descrevi aqui. O que Deus uniu, não separe o homem. E aqui vem novamente a expressão unir. Jesus Cristo usou a expressão unir lá, o verbo colau, que eu já falei para vocês, e aparece agora pela 2ª vez a expressão unir, o verbo unir de novo. E aí você me pergunta, será que é o mesmo verbo colau que aparece aqui? Não, não é. É um outro verbo grego, derivado da expressão colocar um jugo sobre si. Nós sabemos o que é um jugo, não é verdade? Sabemos ou não sabemos? Tá? Jugo, canga, né? Na linguagem mais da roça nossa aqui, é uma canga, colocar uma canga. E para alguns, quando você fala em jugo, quando você fala em canga, é simplesmente a perda de liberdade. É um peso. É alguma coisa ruim. Canga é alguma coisa que faz com que a pessoa fique ali atrelada a outra. No sentido bíblico, não é assim. E muito mais no sentido espiritual. Eu não vou ler o texto aqui com vocês, mas vocês sabem que lá em Mateus, capítulo 11, Jesus Cristo diz assim: tome o meu jugo. Põe a minha canga. A minha canga é suave, é leve. Por que Jesus Cristo diz que nós temos que pegar a canga dele, ou pôr a canga dele, ou pôr o jugo dele? Por quê? Porque Ele quer andar conosco, Ele quer partilhar das nossas experiências de vida, Ele quer dividir conosco o peso da vida.
Quando Jesus Cristo usa aqui a expressão derivada, unir, que é derivada do verbo colocar uma canga, ou colocar um jugo, ele está dizendo que o casal, a partir daqui, ele vai viver uma vida a dois. Ele vai ter os mesmos objetivos, os mesmos ideais. O peso da vida não estará sobre os ombros de um só, estará sobre os ombros de um casal, que agora terão as mesmas perspectivas, terão os mesmos objetivos, vão andar juntos. E andar junto quando há muito dinheiro é fácil, andar junto quando há muita saúde é fácil, andar junto quando está tudo certinho é muito fácil. Mas andar junto, quando as cicatrizes da vida nos pegam, andar junto quando a doença nos atinge, quando as dificuldades da vida nos tocam, aí nós percebemos como que é ótimo você viver sobre uma canga, sobreviver sobre um jugo com alguém. Alguém com quem você pode repartir, alguém que tem os mesmos ideais seus. Agora é óbvio, né? Se um casal não se alinhou nos seus objetivos, não se alinhou nos seus objetivos espirituais principalmente, vai ser muito difícil que andem juntos. Porque um vai querer ir para a esquerda, outro para a direita. Um vai fraquejar lá na hora para sobrar o peso só sobre os ombros do outro. Mas quando Jesus Cristo diz, coloque a canga, Ele está dando-nos um conselho para que esse processo de união seja um processo de união que envolva os valores da vida e que devem permanecer juntos até que a morte os separe. Este é o plano de Deus. Eu sei que alguns aqui são ainda crianças, não entenderam nem muito o que eu estou falando. Eu sei que alguns aqui são bisavós, talvez, avós, que já trilharam muitos caminhos juntos e que poderiam escrever embaixo tudo aquilo que assinar tudo aquilo que eu estou falando. Porque eu não estou falando de mim mesmo, estou lendo as palavras de Jesus Cristo. Estou falando aqui para pessoas que são jovens casais. Aprendam de Jesus Cristo. E eu estou falando aqui para jovens que ainda não se casaram, estão namorando, estão naquela fase gostosa da vida de escolher alguém. Escolha alguém através desse processo. Escolha alguém que tem os mesmos objetivos de vida que você. E é por isso que é importante que tenham o mesmo Jesus Cristo no centro do relacionamento de vocês. Vocês não leram o que está escrito nas Escrituras? Qual é o meu apelo? Qual é a minha conclusão hoje? Muito simples. Para você que está em casa, para nós aqui. Levemos a sério as palavras de Jesus Cristo na nossa vida. E você vai atingir a verdadeira felicidade. Felicidade não é prazer. Prazer é coisa efêmera. Felicidade é um estado de alma, que às vezes é muito contraditório. Porque na Bíblia, a palavra felicidade é a palavra bem-aventurança. Feliz é aquele. Feliz é aquele. Bem-aventurado é aquele. E muitas vezes parece ser contraditório. Mas feliz é aquele que vive a experiência de um casamento junto com Jesus Cristo. Que Deus abençoe os nossos relacionamentos, o meu relacionamento, o relacionamento de vocês, dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que convivem no nosso relacionamento familiar. Que Deus abençoe você aqui, você em casa, e continue nos dando um bom sábado. Deus te abençoe. Aonde quer que
onde aqui escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lemos e o seguimos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos